partilhar a palavra do Senhor. Não há nada melhor do que a presença do Senhor. Amém? Eu vou iniciar em Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. E ele vai falar assim: No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rio de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, toma a direção dessa palavra, Senhor, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito, quem venha, Pai, direcionar tudo o que for falado hoje aqui. Senhor, toma a primazia. Senhor, revela aos corações, fala aos corações a Tua vontade, o Teu querer, e que venhamos ser edificados, em nome de Jesus, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da Tua obra e da Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. João 7, a partir do versículo 37, como já foi lido, ele vai citar no dia da festa de Pentecostes, Jesus, ele de pé, ele começa a clamar, e ele faz um clamor em pranto. E ele fala: se alguém tem sede, deixai vir a mim, para que beba. Primeiro ele está dizendo: se alguém tem sede, permita que essas pessoas cheguem até mim. Nós sabemos que nós vemos poucos exemplos de Jesus chorando. Nós vemos entre eles que quando ele chega, né, que ele vai entrando em Jerusalém, logo em seguida a morte de Lázaro, né, que ele está indo para ressuscitar, ele chora. Nós vemos que são poucos os momentos em que nós vemos as Escrituras nos mostrando que Jesus chorou. Mas aqui ele clama em pranto: deixem com que as vidas venham a mim para beber da água da vida, da água viva. O Senhor, ele faz um convite, ele convida a todos os que têm sede. Ele faz um convite para aqueles que têm necessitado de água. E o que é ter sede? O que é ter sede? Ele diz: aquele que tem sede, deixai-o vir a mim. Com outras palavras, também Isaías ele cita: quem tem sede, quem tem fome, vem a mim. Ter sede, o sentido de sede é sofrer de sede, sofrer. É um estado de sofrimento. É sentir dolorosa necessidade de beber. Ou seja, é quando você está com a garganta seca, quando você está sem força, é quando você está desidratado. Esse é o nível de sede que Jesus aqui ele grita e que ele chama. Ele está dizendo: se você tem se sentido seco, vazio, se você tem se sentido, tem sentido dores, porque falta água, porque falta vida, se você tem sentido essa sequidão, essa necessidade, tem se sentido sem força, desidratado, esse é o momento e essa é a hora de ouvir a voz do Senhor dizer:
Você está com sede. Venha a mim. É nesse momento que o Senhor fala. É no momento de sequidão espiritual. É no momento onde os profetas tinham passado 400 anos. Deus tinha passado 400 anos sem manifestar o poder dele. E chega Jesus manifestando poder, sinais e maravilhas. O povo já estava todo seco. Estava sem água, sem fonte, sem vida. Totalmente idólatra, perverso. E quando Jesus vem, ele vem para restaurar. Ele diz que ele vem para pôr fogo à terra. Mas esse fogo é o fogo do Espírito, é o fogo da presença dele, da restauração, da purificação. E ele fala, se você tem sede, esse é o momento que Jesus se põe de pé e diz, você está sentindo isso? Você está se sentindo fraco? Você está se sentindo necessitado de algo novo, de uma vida verdadeira, de um sentido para a sua vida? Você está se sentindo desidratado? É a hora de você vir a Jesus. É a hora de você buscar a Jesus, de você intensificar o seu caminho no Senhor. A única opção para quem está com sede, a única forma de alívio é bebendo água. Quem está com sede, se beber refrigerante, não mata a sede. Se beber um suco, não mata a sede. Ele só é saciado quando bebe água. A água hidrata, a água traz vida. A água renova. Muitos casos de dores de cabeça é falta de água. Muitas dores nos rins e vários outros problemas no nosso corpo é falta de água. E nós vemos que muitos problemas na nossa vida, em qualquer parte do nosso corpo, ela também está relacionada à ausência de Deus, à sequidão espiritual, à necessidade de Cristo. E a única opção, a única forma de aliviar, de ser restaurado, de ser restabelecido, é bebendo da fonte da vida. É bebendo da água viva. É buscando a intensidade, é mergulhando com intensidade na presença do Espírito Santo de Deus. E aí acontece que a alma é refrescada, que a alma é fortalecida. Aí o Espírito se renova. Da mesma forma, quando bebemos água e estamos com sede, nos sentimos alívio, hidratado. Quem está desidratado, a pele seca, sente dores, os órgãos definham, vai murchando, morre. A ausência de Cristo, da fonte de água viva, a ausência do Espírito Santo, do fluir do Espírito Santo em nós, nos mata, nos destrói, nos traz sequidão. E na festa dos tabernáculos, Jesus cita aqui, é a festa do Sucote, ou festa das cabanas. O que os judeus eles faziam, entre outros rituais? Eles pegavam, tiravam a água do tanque de Siloé e eles derramavam sobre o altar, como memorial da água da rocha que brotou em Horebe. E é nesse momento que era manifestado um poder dobrado sobre o altar e o povo festejava a glória de Deus e celebrava também a providência que Deus tinha dado a todo o povo no período da peregrinação no deserto. E olha só, isso quando eles habitavam em tendas. Nós podemos compreender que quando nós estamos no poder do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos bebendo da água viva, imergidos, mergulhados na água viva, nós sentimos o poder de Deus sobre nós, não um poder comum, não um poder como no primeiro amor, porque muitos citam o primeiro amor como algo extraordinário, mas não é o primeiro amor que é algo extraordinário, é o batismo de poder que se dá após o primeiro amor, se dá no amadurecimento espiritual. É esse batismo de poder, é esse revestimento de poder que só acontece quando estamos imergidos em águas profundas no Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar que somos poderosamente duplicados em força.
Mostra que é nesse momento que não recebemos uma porção pequena do Espírito Santo, mas uma porção dobrada, onde podemos realizar sinais que lá no primeiro amor não realizamos, que podemos realizar grandes obras que lá no primeiro amor não realizamos. O primeiro amor é marcado pela fome e a sede. Mas o amadurecimento cristão é o fluir no poder, é fluir, é ser imergido na profundidade do Espírito Santo de Deus. E isso, eles habitavam em tendas. Isso para mostrar que a nossa casa, o nosso lugar de moradia é abrigado debaixo das asas do Senhor, na tenda do Senhor. É nesse momento que Deus ele chamou para beber dessa água da vida. Era um momento em que o povo ele estava ali necessitando de água. Eu estou falando do momento do Horebe. Ele faz um chamado. O povo murmurava, e ele fala para Moisés que vai fluir a água da rocha. E aquela água da rocha, e aquela rocha representava Cristo. Coríntios vai falar que aquela rocha era Cristo. E exatamente no momento em que Jesus está ali, nas escadarias do templo, onde é colocada a água, onde iria fluir ali o poder, onde ele chega e clama em pranto: se alguém tem sede, deixai vir a mim, ou venha a mim e beba. É nesse exato momento em que o povo iria entender aquela figura daquela água sendo derramada no altar, nas escadarias, representava a água da rocha que tinha brotado lá em Horebe, que era o próprio Cristo. Fluía a água viva de Cristo, da rocha. E o mesmo anúncio o Senhor fez para dizer: essa água brotou na rocha em Horebe, mas hoje eu estou aqui convidando, se você tem sede, venha a mim e beba. Não era mais a rocha na simbologia de Cristo, era o próprio Cristo anunciando em pranto: venha a mim e beba da água viva. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele novamente estava mostrando que a fonte de água corrente que sacia a sede é Ele, é Jesus. Em João 4,13, a gente vê também uma outra referência. A gente vê a mulher samaritana. Jesus afirma para ela: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Ele encontra a mulher no poço. A mulher ali estava buscando água ali naquele poço. Mas também ela aguardava o Messias. Porque lá no verso 25 ele diz: eu sei que o Messias está para vir. Ela estava aguardando a água viva e ele diz: eis-me aqui, eu que te falo, eu sou o Messias, eu sou a água viva. Então ele mesmo se revelou como água viva para aquela mulher. E quando aquela mulher recebeu as palavras e começou a brotar em seu coração água viva, ela saiu a anunciar a todos ali, que o Messias, o prometido, ele havia chegado. Em Apocalipse, mesmo em meio à destruição, ira, perseguição, o chamado, no último capítulo de Apocalipse 22:17, é a mesma coisa. Ele diz assim: o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sente sede, venha. E todos quanto desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. O que o Senhor está querendo dizer? Está em tribulações, está em dificuldade, está vindo juízo sobre a terra, está vindo a ira de Deus sobre a terra. Vai aquele que tem água da vida. Vai à fonte, continua mergulhando, continua imergindo, continua descendo a águas profundas no Espírito Santo de Deus, na comunhão com o Senhor, na busca pela presença do Senhor.
Não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo na terra ou nos céus, ou ao nosso redor, ou em nossa família, ou até mesmo em nosso ser, nós devemos continuar buscando a fonte de água, a fonte de água viva. Beber da água da vida é se embriagar no Espírito Santo, é fluir no Espírito Santo. Efésios 5:18, ele vai falar assim, deixa eu abrir aqui. Efésios 5:18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. E como que ele diz? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus por tudo, e enfim. Ele está dizendo, não é para se embriagar com vinho que causa devassidão, ou seja, ele está dizendo não é para se intoxicar, não é para festejar, se alegrar nas obras da carne, com aquilo que a carne tem se alegrado. Não podemos se alegrar com o que o mundo traz. Não podemos se alegrar com aquilo que nos oprime, que nos dá um momento de prazer, mas depois nos aprisiona. Que nos dá um momento de felicidade e depois é um jugo sobre nós, uma culpa. Ele diz, não é assim. Nós temos que, na verdade, se encher da alegria verdadeira, se deleitar na alegria verdadeira, se encher, mergulhar, se deleitar no Espírito Santo, que é a verdadeira alegria. Nós sabemos que é só Ele que pode nos dar o sentido da vida. Do mesmo modo, em Lucas 4, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça ao Senhor. Nós vemos que aqui Jesus, ele está anunciando, ele está lendo um trecho, né, do rolo, né, do livro do profeta Isaías, e ele está declarando que isso é sobre ele. Esse verso é sobre ele. Só que quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos do mesmo Espírito, da mesma unção, do mesmo poder que operou em Cristo Jesus, para que ele pudesse anunciar o evangelho aos pobres, para que ele pudesse proclamar a libertação, para que ele pudesse recuperar a vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos e enfim, é o mesmo Espírito, está entre nós, está em nós, está fluindo em nós, uma vez que aceitamos Jesus. O Espírito de Deus está habitando em nós, porque somos templo e morada dele, do Senhor. E o que o Espírito Santo deseja é que nós sejamos instrumentos em suas mãos. Ele quer que venhamos curar, libertar, abrir os olhos aos cegos, libertar oprimidos, cativos, anunciar salvação. É esse o desejo do Espírito Santo sobre nós. Do mesmo modo, em Efésios 4, versículo 30, ele diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Aleluia. Por que que o Senhor fala isso? Através dessa carta. Nós não podemos desprezar o amor de Deus. Quando nós desprezamos o Espírito Santo, nós estamos desprezando o amor de Deus. O Espírito Santo é o maior presente que nós poderíamos receber nessa terra ou nos céus. Ele é a nossa garantia, ele é o selo. Ele é o nosso instrutor. Ele é o consolador. Ele é o auxiliador.
Ele é o socorro. Ele ora quando não sabemos orar. Ele faz quando não conseguimos fazer. Ele age e opera onde nós não podemos operar. Ele é tudo o que nós temos. Ele é a garantia de que nós podemos chegar ao reino dos céus, porque sem ele não conseguimos chegar aos céus. Não podemos entrar nos céus. Não poderemos ter conhecimento de Cristo sem o Espírito Santo. Não podemos. E o que é que ele nos diz? Nós não podemos desprezar o amor. Nós não podemos desprezar a vontade do Espírito Santo em nós. Nós não podemos desprezar, deixar de lado o que ele deseja para nós. Gálatas 5:22, ele vai dizer um versículo bastante conhecido. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, todos nós desejamos amar. Todos nós desejamos ser alegres em tudo. Todos nós desejamos ter paz em qualquer situação. Todos nós desejamos ser pacientes nas maiores tribulações. Todos nós desejamos ser bondosos, fazer sempre o bem, mesmo sob ofensa. Nós desejamos ser fiel sob qualquer forma de pressão. Nós desejamos ser mansos. Nós desejamos nos dominar. Todos nós desejamos isso. E é por desejarmos isso, que o Espírito Santo está em seu ser, está em meu ser, para que nós possamos viver o que tanto desejamos. Só Ele pode nos fazer viver isso, porque Ele é esse fruto. É Ele quem opera em tudo isso, porque Ele é tudo isso. A fonte está dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. E obras maiores nós podemos fazer. Não é situações difíceis, não é sentimentos, não é provações, não é levantes, palavras. Não é isso que vai nos parar. Não é isso. Porque nós já temos o suficiente para vencer toda e qualquer situação. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus nos unge. O Espírito Santo de Deus nos vivifica. O Espírito Santo de Deus opera em nós a todo tempo, de dia e de noite. Ele fala, ele exorta, ele cura, ele faz grandes obras. E é isso que ele deseja. Ele quer tomar o meu e o seu coração por completo. É Ele quem quer cuidar dos sentimentos que não convêm. É Ele que quer cuidar de traumas. É Ele que quer cuidar da fragilidade. É Ele que quer cuidar da deficiência. É Ele que quer cuidar daquilo que tem nos afligido. Mas nós precisamos colocar Ele à frente. Nós precisamos deixar Ele dominar o nosso ser. A ponto de nós dizermos, não vivo eu, mas o Espírito Santo vive em mim. Cristo vive em mim. Nós precisamos viver o que o Espírito Santo tem para nós. São obras maravilhosas. São obras grandiosas. E é isso que te espera. O que te espera, a promessa que o Senhor fez, não foi uma geração depressiva. Não foi uma geração angustiada. Não foi uma geração triste. A promessa que o Senhor fez foi homens, mulheres e crianças vivendo no poder do Espírito Santo. Foi tendo sonhos, visões. Foi vivendo como profetas do Senhor nessa terra. Cantando cânticos espirituais, ministrando, operando na obra de Deus. Recebendo dons. Essa foi a promessa sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. E qualquer coisa que seja contrário a essa, não aceite, porque não foi isso que o Senhor te prometeu. Não foi isso que o Senhor preparou para ti. Ele te preparou, Ele te separou, Ele te chamou para viver em vitória, em poder. Ele te chamou para viver obras maiores no Espírito Santo. Ele quer usar tuas mãos para curar, para libertar. Ele quer usar os teus lábios para proclamar a palavra de Deus, para libertar cativos, para transformar vidas.
Ele te ungiu para isso. Ele não te ungiu para você ficar num canto, excluído, se sentindo fraco. Mas saiba que não importa a condição que o inimigo tente colocar, ou que você esteja passando, existem enfermidades na alma, enfermidades na matéria, sim. Mas não importa, o Senhor tanto cura física como cura espiritual. Porque o Senhor, ele é pleno. E não importa o que o inimigo tente colocar, seja na carne ou seja no espírito, o que importa é a sua decisão. É a fonte de água viva que está no seu coração. Você só tem que olhar para ela, você só tem que viver por ela, você só tem que focar nela. Sabe aquela historinha do copo que o pastor falou uma vez na igreja? Eu acredito que todos já tenham conhecido, já tenham ouvido. Ele dá um copo cheio pro irmão e ele diz: você não pode derramar uma gota d'água desse copo. E ele diz: olha, ande de uma ponta do altar à outra. E ele começa a andar olhando pro copo para que não caia uma gota de água no chão. E quando termina, ele diz: você prestou atenção no que estava acontecendo ao seu redor, para resumir? E ele fala: não, por quê? Porque eu estava focado no copo. Foque na fonte de água viva que você tem. Se você soubesse o poder que você tem, se você soubesse as obras que o Senhor quer realizar, você não focava naquilo que é inútil. Você não olhava para as situações que o inimigo tem tentado colocar. Mas você usaria o poder que você tem para derrotar todas as obras das trevas, porque quando andamos em espírito, as obras das trevas se afugentam, não suportam, porque aonde a luz chega, as trevas vão embora. Então, que você possa ter sido, eu vou usar essa expressão, não como uma palavra profética, vivificado por essas palavras, vivificado, que o seu espírito possa ter criado ânimo para vencer, para vencer, para vencer o mal, para vencer as barreiras, para vencer as situações difíceis, em nome de Jesus. Você é forte, você pode e você tem muito mais do que o que você imagina. Então, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus e que você possa ter compreendido a vontade do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que ele faz é perfeito. Amém?